Erros que você não pode cometer estudando até o dia da sua prova, bem como estratégias que você tem que traçar para que você tenha um excelente resultado no dia da sua prova. Então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Vem comigo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês uma série de coisas e detalhes que são de suma importância para você que vai prestar essa próxima prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E também vai servir como analogia para você também, caso queira prestar a prova de soldado, beleza? Então é importante que você preste atenção a esse vídeo. E eu tenho que traçar algumas premissas aqui com vocês, né? Antes de mais nada, cabem as apresentações. Meu nome é Alexandro Gomes. Eu criei esse canal para ajudar você, para apoiar você na conquista do seu sonho, para que você passe no seu concurso, para que você se torne um policial militar do estado de São Paulo. Quando eu estava querendo, sonhando, eu não tinha noção de nada praticamente que eu posto aqui no canal. Então, vou pedir para você, caso você não seja inscrito, que você se inscreva, bem como ative o sino, porque eu coloco conteúdo constantemente. E você preste bem atenção, preste bem atenção. Então vamos lá. Assim como você, eu queria passar na prova, né? Queria passar na prova, queria me tornar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi quando eu saí do ensino médio e eu fui fazer a prova a primeira vez. Tomei uma arrebentada de rota lá. Tomei uma arrebentada, uma paulada. E por que eu tomei uma paulada? Porque eu não entendi uma série de fatores que eu vou explicar aqui nesse vídeo. É lógico que, né, que eu vou explicar uma parte deles e aí a gente vai trabalhando em outros vídeos aí no decorrer dos dias, tá? Então a gente precisa se atualizar com relação a isso. Então eu fui prestar prova, não sabia, não tinha noção. E tomei uma paulada. Não sabia conteúdo programático, não sabia a quantidade de questões, não sabia as matérias, não sabia como eram as demais etapas, eu não tinha noção de nada, não sabia o que era nota de corte, habilitado, não sabia quantos iriam chamar, não sabia nem quantas vagas, não sabia nada, mano. Não sabe o que é nada? Nada. Então eu fui com a cara e com a coragem. Se você é esse aluno, né, é importante que você, preste muita atenção. E se você também já prestou outras vezes e porventura não passou, sugiro também que você preste atenção a esse vídeo, porque eu vou ensinar e explicar uma série de detalhes aqui para vocês. Então assim, primeira coisa que você precisa entender que o ensino médio ele não prepara você para os concursos, para o concurso. Por quê? Você precisa saber uma série de coisas. E no ensino médio acabam ensinando matérias, né, do currículo que foi estabelecido pelo MEC, né? E não necessariamente o que vai ser cobrado na sua prova, você aprendeu lá no ensino médio. Já começa por aí. Outra coisa, nós não aprendemos como deveríamos. Ah, Alexandre, eu falo por mim, né? Eu estudei sempre em escola pública. Infelizmente, a escola pública não prepara você para a vida aqui fora. Então, você acaba batendo a cabeça muito mais. Aí, se você estudou em escola boa, em escola particular, o conteúdo programático que porventura você estudou lá vai estar faltando alguma coisa, com certeza. Então, por isso se faz necessário, né, uma análise de uma série de coisas. E eu não quero que você cometa os erros que eu cometia, que uma série de candidatos irão cometer. Sabe por quê? Porque uma grande parcela dos candidatos vão lá com a cara e com a coragem. Por que isso, com a cara e com a coragem? Abre o edital, vê lá uma grande oportunidade. Ah, eu quero ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Quero comandar, quero liderar, quero estudar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Lá forja os futuros comandantes, tá lá no telhado, vai receber um salário de 5 mil, mais de 5 mil para estudar. Quando se formar, vai receber um salário de 11 mil reais. Quando
for lá vai ter um ano agora de aspirantado, sem falar que vai sair bacharel em ciências policiais, vai sair agora bacharel em direito. Pô, eu sempre quis isso na minha vida, vou comandar tropas, posso trabalhar em determinada unidade. Depois de um ano como aspirante, vou receber quase 17 mil, mais de 17 mil reais. Nossa, uma grande oportunidade, sim. E aí esse cara, ele vai lá e faz a inscrição. Só que se ele não estiver estudando, não prestar atenção a essas coisas que eu vou falar para vocês, desculpa, ele vai ser apenas um número. E eu não quero que você que está aqui me assistindo seja um número. Eu quero que você dê o seu melhor. Então, a minha maior premissa, né, já iniciando com a base, é você dar o seu melhor. Beleza? Tem que dar o seu melhor. Para isso, né, tem que pegar os bizus e as dicas que eu for passando e colocar em prática. Então, dar o seu melhor. E o que seria dar o seu melhor? Se você tem bastante tempo para estudar durante o dia, nós temos que organizar isso aqui. Temos que organizar a sua vida, beleza? Se você não tem, porque você trabalha, tem filho, responsabilidade, assim como eu era na época que eu estava estudando para o Barro Branco, eu já tinha 2 filhos, já tinha família, eu tinha que trabalhar durante o dia para sustentar a família. Então, não é fácil. Então, você também precisa organizar a sua vida. Se você já é policial também, você precisa organizar a sua vida. Sei que às vezes você precisa fazer uma delegada, uma DGEM para poder complementar o salário, mas agora o foco deve ser, né, o estudo de uma forma organizada, conforme eu vou estar passando algumas dicas e orientações aqui, tá? Então, são para todos vocês que porventura querem e vão, né, buscar passar nessa prova e irão. E eu estarei aqui para ajudar vocês, beleza? Tudo bem? Então, seguimos, né, firmes e fortes. Se você não me conhece, não viu minha história, né? Entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo como soldado, depois fui evoluindo, passei no concurso para cabo, para sargento, depois entrei na Academia do Barro Branco. Fechado? Me formei, aspirante oficial, em 2013, depois segundo-tenente, primeiro-tenente, atualmente eu sou capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e minha missão aqui é ajudar você, orientar você nessa linha aqui, ó, foco, né, constância. A constância, ela é capaz de mudar o destino. E por que eu friso bem essa frase? Porque assim, ó, se você coloca na sua vida a constância todos os dias, organizando a sua vida, estruturando, conforme eu vou falar daqui a pouco, você cria hábitos, né, construtivos. Se você não faz isso, você pode estar criando hábitos que vão destruir você. Então, é importante sempre pontuar. Então, a constância ela vai trilhar o seu destino. Se você faz coisas positivas, você vai ter resultados positivos. Se você faz coisas negativas, desculpa, na hora da prova você vai tomar uma arrebentada. É basicamente isso. E se você seguir o que eu falo, vai dar certo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu venho falar aqui para vocês, né? Abrir o edital. É engraçado que os candidatos eles ficam assim, pô, Alexandre, quando vai abrir o edital? Quando vai abrir o edital? Aí beleza, abriu o edital, aí vem o desespero. Puta, abriu o edital, faltam quantos dias? Quantos dias? Ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Qual matéria eu tenho que estudar? Puta, enfim, fica aquela loucura. Primeira coisa, calma, respira, presta atenção na aula que eu vou estar passando aqui para vocês e seguiremos. Cada um tem a sua realidade, então é importante você colocar isso. Também não adianta você ficar se comparando com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, que tem outra realidade, né? Tem outra realidade, beleza? Tá bom? Então vamos focar. Então assim, ó, primeira coisa, você precisa saber como é composta a sua prova. Você precisa saber, né? Precisa saber quantas questões são por matéria, para que você consiga evoluir. Então assim, ó, o edital da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, a prova é composta por 80 questões, de múltipla escolha, 5 alternativas, sendo apenas uma a correta, beleza? É importante você saber isso. Se você errar uma questão, não interfere. O que importa são as questões que você acerta. É isso que é importante. E temos a redação. A redação, ela vale 20 pontos. E assim, das 80 questões, para que eles corrijam a sua redação, você tem que acertar no mínimo 40 pontos. Tem que acertar no mínimo 40 questões, beleza?
E para que você seja considerado habilitado, você tem que acertar no mínimo 10 pontos na redação. Fechado? Tá bom? Então, basicamente, é esses critérios que você precisa entender. Só que assim, se você fizer o mínimo, não vai dar certo. Né? Se você acertar 40 na prova e 10 na redação, você vai ficar com a nota total de 50. Não é o suficiente para o barro branco. O barro branco vai ter que acertar mais. Pô, Alexandre, qual que é a nota de corte? Depois eu vou preparar um vídeo para falar para você qual foi a nota de corte. Fazendo uma análise do último edital, nem do último edital, vou pegar o edital de 2024, beleza? Mas já tá no forno aí esse vídeo aí para vocês. Em breve eu vou estar trazendo ele, tá? E você tem que treinar também a redação, né? No meu método, o aluno, ele tem direito à correção da redação, e a redação é importante. 1 ponto a mais, 1 ponto a menos, meio ponto a mais, meio ponto a menos, e importa lá na redação. Então, você que porventura não está dando atenção à redação, cuidado. Depois eu vou preparar também um vídeo falando da importância da redação na classificação, né? Então, se você não toma cuidado com ela, é bom que preste atenção, beleza? E aí, já a prova de soldado, né? Então, as coisas que eu for falar aqui, você que vai prestar prova de soldado, também você pode utilizar como analogia, fechou? É importante também que você entenda esse contexto. A prova de soldado, ela tem 60 questões de múltipla escolha também, com 5 alternativas cada, apenas uma correta. Se você errar também não influencia, o que influencia é as questões que você acerta. Para que eles corrijam a redação, tem que acertar 30 questões. A redação vale 40 pontos na de soldado e você tem que acertar no mínimo 20. Já a prova de soldado, né, ao menos os editais anteriores, todo mundo que fez o mínimo, ou seja, acertou 30 questões e acertou 20 pontos na redação, conseguiram seguir nas demais etapas. E se não foram reprovados nas demais etapas, como TAF, psicológico, exame médico, investigação social e análise de documento, assinaram a posse. Exatamente isso, né? Então, a prova de soldado ela é uma prova, digamos que diferente, né? Ela tem menos conteúdo. Para você ter uma ideia, não tem a matéria de química, não tem biologia, não tem língua estrangeira, não tem filosofia, não tem sociologia. As demais matérias possuem com um número menor de questões, como por exemplo, português lá tem 20 questões, matemática tem 15 questões, história, geografia, enfim, tem um número similar, beleza? Tudo bem? Então é importante que você entenda esse cenário para que você saiba, pô, qual prova eu tenho que fazer, qual prova eu vou. Eu sugiro que você faça as duas provas. Se você está estudando para o edital do Barro Branco, você já está estudando para o edital do soldado, tá? Então, é bom que você entenda todo esse contexto e você já vai direcionando aí o seu estudo para aquilo que realmente importa na sua aprovação, na sua realização do seu sonho, na sua estabilidade pessoal, profissional, financeira, plano de carreira, tá? Então, é importante que você entenda isso. Para quê? Porque nem todas as matérias têm o mesmo peso. Como, por exemplo, português tem o maior número de questões. Matemática tem 12 também, é um número alto de questões, né? Geografia, 6 questões, história, 6 questões, física, química, biologia, 6 questões, inglês, 6 questões, pô, inglês ou espanhol. Na hora da sua inscrição, você pode escolher se você vai fazer a prova de inglês ou a prova de espanhol, tá? Beleza? Informática, 4 questões, filosofia, 4 questões, sociologia, 4 questões e administração pública 2 questões. Então, aqui a gente já começa a entender que nós temos um peso diferente nas matérias, né? Então, eu já tenho que começar a entender algumas coisas, né? Beleza? E aí, um dos primeiros erros dos candidatos, né? Eles, sei lá, por algum motivo, né? Eles fazem a aquisição de algum material, ou às vezes acaba estudando lá pelo YouTube. Se você está estudando para o YouTube, não que eu tenha alguma coisa contra o YouTube, não tenho, tem aulas boas lá, professores excelentes lá, mas não é algo direcionado para o seu sonho, para a sua prova, que já tem data marcada. Então o relógio já está correndo o relógio.
Então você não pode perder tempo. Você não pode ficar perdendo tempo digitando, né, para saber qual aula e qual conteúdo. Ir lá no anexo B, né, e ver o conteúdo programático. Não, já tem que saber, coordenado, planejado o que você vai fazer. E já dando outra dica, né? Aqui das matérias de português, matemática, lá tem o conteúdo programático no anexo B, que você pode e deve ir lá para ver a matéria. Pô, matéria de português, interpretação de texto. Puta, eu tenho que estudar a interpretação de texto. A crase, e, enfim, aí você vai seguindo e estudando isso, né? E aqui, tem aluno que acaba estudando igual. Você não pode estudar igualmente que eu digo, o mesmo tempo, né? Pô, eu vou estudar, eu tenho 6 horas para estudar por dia. Hoje eu vou estudar português. Vou lá estudar português, arrebentar de estudar português. Aí amanhã eu vou estudar, sei lá, administração pública. Não. Por que não? Porque a matéria de administração pública, por mais que eu goste muito do direito, né? E eu que sou o professor dessa matéria, cai lá, direito constitucional, cai do direito constitucional, cai o artigo 5º, artigo 14, artigo 37, artigo 144, cai lá a Constituição Estadual, cai a Lei de Acesso à Informação e o decreto referente a ele, é muita matéria. Se você for destinar o tempo que nós temos escasso até a data da prova, você não vai estar destinando, né, com sabedoria, com eficiência. Então, nesse quesito, você tem que destinar muito mais tempo ao estudo de português do que de administração pública, né? Então, eu estou falando de forma fria, mas tem outro quesito que nós temos que colocar aqui para que você não erre, tá? Nem todo assunto merece o mesmo tempo. Então, automaticamente, se tem um menor número de questões, de acordo com o meu tempo, então você vai ter que fazer um raio-x da sua vida, né? Saber quanto tempo você tem disponível por dia, /semana, para você colocar mais tempo disponível, dividindo isso para o conteúdo que tem o maior número de questões, né? Quem estuda igual está perdendo tempo, está desperdiçando o seu tempo. E tempo é o que nós temos de mais precioso, principalmente agora com a abertura do edital, tá? Então você não pode estar perdendo esse tempo agora com divisões erradas. Então vai ter que fazer uma divisão correta aí do conteúdo, beleza? Tudo bem? Esse é um dos primeiros erros que os candidatos acabam cometendo. Um segundo erro que os candidatos acabam cometendo é o quê? Ignorar suas dificuldades. Normalmente o candidato, o maldito aluno, né? Ele quer estudar a matéria que ele tem maior facilidade. Essa é a verdade. Ah, eu tenho mais facilidade em, sei lá, em humanas. Ah, eu só vou estudar humanas. Tá bom, mas, humanas que eu digo história e geografia. Tem gente que gosta de estudar história e geografia. Tá bom, bacana estudar história e geografia, mas cada matéria é 6 questões. E aí, beleza, se você gabaritar história e geografia, você vai ter acertado quantas questões? 12 questões. E as demais? Né? Olha só, e português, que tem um número alto de questões, e matemática. Pô, então é assim, eu tenho que entender, né? E quando eu for montar o meu cronograma, eu tenho que ser assertivo, né? Se eu tenho uma maior dificuldade em determinada matéria, que tem um número considerável de questões, eu tenho que atacar e dar mais tempo para esse conteúdo. Eu não posso ficar estudando uma matéria que eu tenho mais facilidade, que eu gosto muito, dando uma prioridade para isso. Não, eu tenho que atacar as minhas dificuldades, né? Pô, Alexandre, e como atacar, como saber qual matéria eu tenho maior dificuldade? Às vezes, assim, uma coisa é saber de forma subjetiva. Eu acho que eu tenho dificuldade nessa matéria. Outra coisa é eu ter a certeza disso. E como que você vai ter a certeza? Para quem estuda comigo no meu método Jornada APM, lá a gente tem um simulado que eu chamo simulado ponto alfa. No simulado ponto alfa, os alunos vão lá e fazem o simulado. Com base nessa nota, ele vai saber quantas questões ele acertou e errou de cada matéria. Então, automaticamente, ele vai ter, né, essa noção bem escancarada, na cara dele, objetiva. Então, ele vai ter que equalizar
o app, ó, depois eu vou falar sobre o app, mas ele vai ter que equalizar o dia dele, as horas de estudo dele, para que ele não erre nisso. Não adianta nada você estudar uma matéria que você tem muita facilidade. E normalmente a gente estuda aquela matéria que a gente mais gosta. Então, para um aluno A, né, que porventura, né, ele é forte em português, eu vou estudar menos português, vou estudar mais matemática, porque matemática tem um número considerável de questões, e as demais matérias vai ser de forma equilibrada, porque tem um menor número de questões. Aí quando eu mudo o foco aqui, né, o aluno B, ele é fraco em português. Pô, português eu tenho um número considerável de questões, então eu tenho que melhorar isso, né? Eu tenho que estudar mais português, porque português tem muitas questões, reduzir as demais matérias. Então, você precisa estudar com foco objetivo naquela sua dificuldade barra quantitativo de questões que são cobradas a mais lá por matéria. Beleza? Tudo bem? Então, não cometa esse erro, né? O próximo erro que eu mensuro aqui é o aluno ele querer criar, né, um cronograma, ou ele pegar e querer criar algo impossível. Pô, aquele desespero. O edital abriu, meu Deus, agora eu vou criar um plano. Tá bom. Aí ele cria algo impossível. Aí o que acontece? No primeiro dia ele digamos que ele tá ali, né, pô, se matou e ele cumpriu ali aquilo que foi proposto. Depois, no segundo dia, já começa a estar muito pesado. No terceiro dia, já tá aí, já não consegue executar. Olha só. E aí ele vai desanimar, ele vai parar, ele vai se estressar, ele vai aloprar e não vai mais dar continuidade, né? E às vezes ele quer se comparar com aquele amigo que tem um tempo a mais de estudo. Ou às vezes a você que trabalha em um trabalho diferente. Por que um trabalho diferente? Tem pessoas que têm um trabalho que é menos estressante. Outros têm um trabalho mais estressante. Isso influencia no seu resultado? Influencia. Por quê? A sua capacidade de absorção diária, digamos que ela está limitada porque você se estressou muito com determinada coisa. Então, isso influencia a mente, né? A mente, ela é algo que você tem que prestar atenção. E eu não sabia disso. Só depois que eu fui ler muito, estudar sobre a ciência, né? Neurociência, a questão do estudo, como você estuda, como que você absorve o conteúdo. Após ler várias literaturas sobre o assunto, eu entendo que não é que você não consegue aprender, é que você estuda da forma errada, né? Então, com esse foco que nós precisamos, né, colocar na sua mente. Pô, calma, tranquilidade, você precisa entender algumas coisas e ir seguindo. Uma delas que acaba estressando você é você montar um cronograma ou algo que você não consegue cumprir. E você tem que ser justo. Não é a mais e também não pode ser a menos. Tem que ser justo, né? Então, lá no meu método, tem um módulo só de planejamento, que eu explico lá, ó, filho, o planejamento deve ser feito assim, ó, faça um raio-x da sua vida. Escreva os pontos positivos, os pontos negativos da sua vida. Né? O que acontece, o que não acontece, quantas horas por dia você tem para estudar de forma detalhada, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Beleza. E aí, com base nisso, nós temos as atividades diárias. Por que atividade diária? Estudar não é só assistir aula, não é só resolver exercício. Tem uma série de coisas que você tem que encaixar ali, ó, durante o dia. Para quê? Para que você não esqueça o conteúdo. Tem um cientista, né, que ele criou a curva do esquecimento. E a curva do esquecimento fala, ó, você tá prestando atenção exatamente no que eu tô falando aqui? Tá? Bacana. Então você vai conseguir absorver 75% do conteúdo que eu tô explicando. Para que você aumente, chegue no 100%, tem que fazer exercício, flashcard, resumo, mapa mental e assim vai indo. Aí você vai chegar ao 100%. E você tem que rever esse conteúdo durante o dia, durante a semana, durante o mês. Pô, Alexandre, eu não consigo nem organizar o meu dia, quiçá a semana ou mês. Por isso que eu tenho um módulo de planejamento. Não é que você não é inteligente, não é questão de inteligência, é questão de metodologia. Se você entender o quanto isso é importante para você, você vai ter um resultado gigantesco. Você vai ver o progresso. Tem aluno que fala, eu tenho que fazer questões. Tá bom, começa a fazer questão, mas não sabe se está acertando, se está errando. Lascou, né? Então, o que você for fazer tem que ser execuível e justo, tá? Não vai querer fazer algo
é impossível, porque isso vai te estressar, você não vai absorver o conteúdo, vai ver lá o quantitativo de aulas que tem, puta, ferrou, né? Beleza? Tá bom? E você precisa de um planejamento. Esse planejamento tem 3 pilares básicos, tá? Primeiro, conforme eu falei, né? O peso da matéria. Então, nós temos que saber o peso de cada matéria, quantas questões tem por matéria, beleza? Sua dificuldade. Então, você tem facilidade, tem dificuldade. Pô, Alexandro, eu tenho dificuldade em tudo. Então, tá bom. Qual que vai ser o critério que a gente vai ter que utilizar? Peso da matéria, beleza? E o tempo disponível com relação a desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Isso incluso sábado, domingo, feriado. Nós não podemos, né, deixar, né, para descansar sábado, domingo e feriado. Senhores e senhoras, vários sábados e domingos eu estudava para poder passar no Barro Branco. Eu não ia passear, né, para festa, para almoço em família, confraternização, não. Meu foco era me tornar oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você não colocar isso na sua cabeça, vai ficar mais difícil, vai ficar mais complexo, beleza? Tudo bem ou não? Fechado? E você tem que ser justo, né? Tempo disponível. Seja justo com você, com realmente o tempo que você tem ou não, tá? Isso é importante, né? É importante que você entenda, né? Que a VUNESP, ela tem um padrão, ela repete os padrões. Então, é importante que você saiba quais foram, né, os temas mais cobrados nas últimas provas da VUNESP. Lembrando que a última prova foi da FGV, beleza? Então, a última prova, digamos que é aí que você deve, digamos que descartar ela, beleza? Os assuntos recorrentes, tendência da banca, questões semelhantes, né? Quem entende a banca estuda com mais inteligência. Por isso que lá no meu método também tem um módulo de revisão. O que a gente que fez lá? Os professores revisaram, né, a prova, uma das provas da VUNESP, e identificaram quais foram os temas que são mais cobrados, que foram mais cobrados nas últimas provas. Isso, modéstia à parte, é ouro. Por que é ouro? O que você vai entender? Vai ter o módulo lá que você vai solidificar a sua base. Depois de solidificar a sua base, né, você vai assistir essa aula de revisão e conforme o professor for passar, esse tema cai muito. O que você vai fazer? Vai lá e vai assistir essa aula desse tema que cai muito, fazer atividade, exercício. É assim. Nós temos que atacar de forma cirúrgica aquele conteúdo que é mais cobrado. Você fazendo isso, você vai ter um excelente resultado até a sua prova, né? É com isso que você precisa entender, tá certo? São essas dicas e orientações que inicialmente eu precisava passar para você não ficar perdido aí o que você vai estudar, o que você não vai estudar, né? Então eu vejo que dessa forma você já tem um norte gigantesco para que você siga aí, né, dando o seu melhor, colocando aí rotina de estudos principalmente na sua vida e seguir fazendo aí o melhor, beleza? E aí, você já sabe onde você está errando, né? Você precisa também, outro fator, mensurar os seus resultados. Ah, Alexandre, eu estou estudando 2 horas. É mesmo? Será que você está estudando 2 horas? E por que você tem que mensurar isso? Suponhamos, você sentou aqui agora para assistir a aula. Sei lá, tá com meia hora de aula. Puta, beleza, meia hora, assistir meia hora de aula. Tem que anotar, tem que computar. Eu fiz tantos exercícios de português. Sei lá, fiz 50 exercícios. Tá, quantos exercícios você resolveu, quantas questões você acertou por matéria, sua evolução na semana, sua evolução no mês. E por que eu tô falando isso? Porque também lá no meu método, a cada 21 dias, você tem que analisar isso e, se for o caso, vai adequar. Pô, aquele dia era para eu ter estudado 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu não estudei. Por quê? Ah, porque aconteceu isso de imprevisto. Pô, mas no sábado e no domingo eu aumentei minha carga horária de estudos, né? Por quê? Para compensar aquilo, ou até melhorar aquilo. Olha só. Então, se você não anotar, você esquece. Anote, tem que anotar, você tem que registrar quantas questões, né? Você precisa ter um acompanhamento para que você tenha e saiba fazer decisões cirúrgicas, precisas. Não é achismo. Essa altura do campeonato não cabe achismo.
Essa altura do campeonato nós temos que ser cirúrgicos, nós temos que bater, nós temos que dar o tiro e vai cair na caixa lá certinho, no X aqui, ó, tem que cair. Não pode ficar, ai meu Deus, será que vai dar? Não, caramba, né? Nós temos que seguir de uma forma, né, estruturada, de uma forma organizada. E por isso, né, que minha sugestão é que vocês façam parte do Jornada PM. No Jornada PM é o meu método que está lá tudo disponível para você. Tudo. Aulas de planejamento, cronograma, exercícios específicos, simulados, um módulo de revisão, módulo de planejamento, correção de redação, tudo o que você precisa. Eu vou até mostrar aqui, ó, uma das partes do aplicativo para você dar uma olhada, né? Aqui, né, eu peguei o desempenho, isso aqui eu peguei um desempenho aqui, ó, desempenho geral. Pô, o aluno fez 270 questões, acertou 39, isso aqui foi eu chutando e fazendo de forma aleatória os exercícios. Índices de acerto, 14%. Né? E aqui vai ter a evolução. Esse aqui eu entrei como aluno e fui seguindo. Simulado aqui vai ter uma evolução, né? Quantas questões você acertou. Aqui o índice de 40 acerto, então vai ter aluno que vai passar, com certeza, né? Porque está seguindo e fazendo como deve ser feito, beleza? E aqui, coisas importantíssimas. Uma delas, planos de estudo. Eu quero montar um plano de estudos. O que você vai ter que colocar? Primeiro, quantas horas por semana você tem disponível para você estudar. Pô, Alexandre, eu tenho 2 horas por semana. Não, 3 horas por semana. Então, né, vai dar 3 horas por semana, não, desculpa, 3 horas por dia. Então aqui a gente vai colocar um cronograma de 21 horas. Quem tem mais, coloca mais. E aí, qual que é o seu nível de domínio? Porque o aplicativo, com inteligência artificial, ele vai calcular quantas horas você vai estudar por semana a determinada matéria. Então, pô, português, no meu domínio, eu tenho um bom domínio, eu tenho um fácil domínio? Não, pô, eu tenho dificuldade, né? Pô, matemática, puta, também eu tenho muita dificuldade. Biologia, já tenho uma facilidade. Física, puta, não tenho, sou ruim em física também. Ah, geografia, pô, tenho uma facilidade. História, tenho uma facilidade. Química, puta, química eu sou ruim. Língua estrangeira, mediana. Filosofia, tá, uma facilidade. Noções de informática, puta, mais ou menos. Sociologia, mais ou menos. Administração pública. Minha sugestão é que você coloque que, caso você, né, que você tem muita facilidade. Por quê? Para o sistema entender que você não vai estudar muito esse tema, tá bom? Até porque caem apenas 2 questões na prova do Barro Branco. E aí ele vai calcular seu tema. Olha só, ele vai calcular o quê? De que forma? Durante a semana, das 21 horas, 5 horas e 54 minutos, 6 horas, você vai ter que estudar português. 4 horas vai ter que estudar matemática, até porque lembra que eu falei que tem um maior número de questões? Física, 2 horas, 1h30, língua inglesa, né? Inglesa, as demais matérias, 1 hora, porque eu coloquei que eu tinha mais facilidade, beleza? E administração pública, na semana, 12 minutos. Ou seja, o que você vai fazer só em administração pública? Você vai só fazer questões, beleza? Esse horário aqui, ele computa tudo. O tempo que você está assistindo a aula, o tempo que você está resolvendo questões, o tempo que você está fazendo flashcard, o tempo que você está fazendo simulado, o tempo que você está fazendo resumo, o tempo que você está vendo o mapa mental, então computa tudo, né? Então é importante que você coloque isso em mente, tá? E aí, ó, coisas bacanas. Checklist, você precisa de um checklist, né? Pô, eu estudei biologia, sobre as plantas, biologia das plantas, estudei. Fiz questões e revisei. Beleza? Pô, vai lá e tica o conteúdo que porventura você estudou e o que você fez. Por quê? Você vai entendendo, né? Quantas matérias falta, qual o conteúdo programático que falta para você estar estudando. Beleza? Depois disso, questões. Olha só, questões já preparadas, de acordo com a banca, né? Que história. Quantas questões você vai fazer? Acabei de estudar história. Quantas questões eu vou fazer? Eu vou lá e seleciono. Puta, vou fazer, tô com tempo, de acordo com o meu cronograma, eu consigo resolver 20 questões agora. Vai lá e começa a resolver questões. E aí, ó, você, lá no final, vai dar lá o quantitativo de acertos que você, porventura, né,
acertou ou não acertou. E aqui, ó, colocou aqui tudo que você respondeu, que eu errei, as que eu fiz e as demais que não foram respondidas, tá? Então, isso aqui você vai ter num controle, você vai ter numa evolução do que você está fazendo e do que você acertou e do que você errou, né? Você entende aqui, ó, por que que você errou, por que que você acertou, beleza? Tá certo? Uma coisa bacana que tem aqui no método, né? Simulado. Você pode fazer simulados, quantos simulados você quiser e você vai selecionar a língua estrangeira, inglês ou espanhol. Então, você pode fazer aí simulados de forma infinita, né? Mas no meu método eu explico como que você deve estar fazendo. Uma coisa muito bacana que temos aqui no meu método é o quê? Flashcards. Então, já vai ter flashcard pronto para você. Você vai pegar e vai, ó, colocar um tema aqui, CFO 2026, sei lá, 2026. Cria lá uma pasta, digamos assim. Vai adicionar cards. De qual matéria? Né? Vamos lá colocar de geografia. E aí você seleciona um tema que é um tema de acordo com o edital. Pô, acabei de estudar sobre, né? Sobre, sei lá, vamos lá, transformação na relação cidade-campo. Confirmar a adição, foram adicionados 20 cards. E aí você quer revisar. Vamos revisar? E aqui já vem a questão referente. O que é um flashcard? Flashcard em um lado da carta é como a pergunta e do outro lado a resposta. Se você acertar, esse card vai para o último da fila. Se você errar, ele vai intercalar para que você fique revisando esse card até você decorar isso durante o dia. Olha só, eu duvido você esquecer lá na hora da sua prova. E aí você vai colocar. Aí vem dar a resposta. O que caracteriza espaço rural? Atividades ligadas à agricultura, pecuária e a paisagens naturais. Você acertou? Ah, se você acertar, vai lá para o final do card. Se você errar, ele vai intercalar. Beleza? E assim vem vindo uma série de perguntas aí de acordo com o tema. Ah, eu quero fazer, né, um outro card. Vamos pegar um card aqui do CFO 2025 que eu havia feito. Revisar card. Aqui é biologia. Qual organela realiza a síntese de proteínas? Aí, puta, você estudou isso? Ah, eu sei, o ribossomos. Puta, acertei. Fácil. O que é o metabolismo celular? Fácil, né? Conjunto de reações químicas realizadas pela célula. E assim você vai ter flashcards de tudo que você, porventura, tem. Outra coisa importante no meu método, o quê? Correção de redação. Você vai enviar a redação, vai tirar foto, transformar em PDF, ou a própria foto, se tiver em boa qualidade, vai mandar para a professora vai corrigir para você. E é importante, a redação vale 20 pontos e pode definir se você vai ser chamado ou não, né? E aqui temos o histórico de tudo que você fez durante de questões de simulado e você também tem um ranking de mais questões realizadas e índice de acertos. Quantas questões você fez no mês de maio? Eu não sei, eu sei que essa aluna aqui ó, fez 3.510 questões. E dessas 3.510, ela acertou 3.301. Olha só, é um número excelente, né? Então, no mês 4, quantas questões você fez? Vamos ver? Pô, ela fez 3.400 também, acertou 3.150. E aí, a grande pergunta, quantas questões você acertou, você fez? Então, isso é importante que você saiba. Então, após tudo isso, né? Expliquei uma série de coisas, eu acredito que eu tenha ajudado vocês. O método, ele está disponível por R$ 37,00 por mês. Você vai ter acesso durante um ano. Além do aplicativo, o aplicativo é uma das ferramentas. Você vai ter um módulo de aulas de planejamento, vai ter um módulo, né, explicando de forma detalhada como que você monta seu cronograma, vai ter, né, aulas específicas conforme o edital, vai ter revisões, tem exercícios, tem tudo o que você precisa, correção de redação. R$ 37,00 por mês. Detalhe, tem um módulo específico para o edital do Barro Branco, tem um módulo específico para o edital de soldado. Tudo organizado, preparado para você. É só você seguir
que vai dar certo seguindo exatamente essas coisas que eu estou falando, que eu estou mencionando, beleza? Eu vou deixar o link aqui abaixo para você. Por apenas 37 vai ter acesso durante um ano. Um ano, R$37 por mês. Fechado? Acredito que independente se você vai querer fazer parte do meu método ou não, que eu ajudei você, peço que você dê o like, né? Que você ative o sino. Como eu disse, a missão aqui é ajudar você, demonstrar que é possível. E vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo aí que não tem noção como estudar. Tenho certeza que isso vai ajudar ele. E assim, seguimos firmes e fortes. É importante você ter anotado tudo que eu mencionei, que você não cometa esses erros, coloque em prática aí as coisas para que você foque no seu objetivo em ser oficial. Eu estarei aqui sempre para te ajudar, independente de qualquer coisa, beleza? Seguimos, firmes e fortes. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, força e honra. Constância é capaz de mudar o seu destino. Faça o seu melhor. Valeu, abraço, vamos que vamos!